Para elaborar um projeto de instalações elétricas residenciais, é preciso conhecer os critérios da NBR 5410, conhecer quais são os cômodos, dependências, ter as medidas, aplicar os critérios da norma e depois dimensionar tudo isso. Se você não tiver um software de projeção, fica um pouco mais complicado fazer tudo isso de forma manual. Mas eu quero te mostrar no vídeo de hoje como você pode fazer isso de forma simples com uma ferramenta muito útil que é o Excel, que foi transformado em um sistema de projeção para instalações elétricas, onde vai otimizar demais o seu tempo e tornar os seus projetos cada vez mais profissionais. Então fica comigo até o final, que hoje eu vou te explicar como é simples, rápido e prático elaborar um projeto de instalações elétricas. Vem comigo! Então vamos lá, digamos que você acabou de receber a planta baixa do seu arquiteto ou você mesmo fez um esboço à mão e desenhou ali os cômodos e dependências da edificação, da casa, do apartamento, de qualquer que seja essa edificação. Então você já tem as medidas de área e perímetro. Perímetro sendo a medida linear, a soma de todos os lados, e a área lado vezes lados, ou seja, medida em metros quadrados. Para que você precisa dessas medidas aqui? Quando nós pegarmos aqui o nosso Excel, com a nossa planilha aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos então denominar os circuitos e vamos colocar a área e o perímetro para que a nossa planilha possa efetuar os cálculos aqui e já dimensionar o nosso projeto elétrico. Olha que simples que seria isso daqui. De forma bem prática, nós vamos abrir aqui no AutoCAD e vamos observar os cômodos. Então nós temos uma cozinha, sala de estar, banheiro, área de serviço e um dormitório. Se nós pegarmos aqui então no primeiro ambiente, eu vou escolher a cozinha. Então eu coloco aqui a cozinha. Observe que a planilha já estipulou para mim aqui que eu tenho uma área úmida, certo? Depois, na sequência, eu tenho então a sala de estar, eu vou selecionar aqui na minha planilha a minha sala de estar, vou selecionar logo abaixo também um banheiro, e o banheiro aqui está denominado como WC, então eu vou pegar aqui o WC1, eu tenho uma área de serviço, então eu vou escolher aqui também a área de serviço, e vou escolher o dormitório 1, ou seja, o primeiro e único quarto dessa casa. Quando nós colocamos aqui os cômodos ou dependências aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos denominar então para fazer a distribuição de iluminação tomadas de acordo com áreas úmidas e áreas secas. Por que eu seleciono aqui áreas úmidas e áreas secas? Aliás, a planilha já faz isso de forma automática. Porque existe um critério para a distribuição de tomadas que é aplicável quando as áreas são secas, e existe um outro critério quando as áreas são úmidas, né? Então a fração de perímetro em áreas secas é de 5 metros, por fração de perímetro, nós atribuímos uma tomada de uso geral com uma potência mínima de 100 voltamperes, e nas áreas úmidas, a cada 3,5 metros de perímetro, nós atribuímos uma tomada, sendo as três primeiras com 600 voltamperes de potência. Aqui no tipo de circuito eu posso escolher iluminação, tomadas de uso geral para áreas secas ou tomadas de uso geral para áreas úmidas. Então, primeiro eu vou começar pelas tomadas de uso geral. Se é uma área úmida, eu seleciono aqui a área úmida. Na sala é uma área seca, então eu coloco a área seca. O banheiro é uma área úmida, então eu seleciono aqui e vou selecionando cada uma dessas áreas de acordo com o que já está estipulado aqui. Olha que maravilha! Agora eu vou selecionar a tensão do circuito que eu vou trabalhar. Nesse caso, os meus circuitos serão circuitos monofásicos, 127 volts, poderia ser circuitos 220 volts monofásicos, mas nesse caso são todos 127 volts. E o esquema de ligação, nesse caso, fase mais neutro mais terra. Isso para todos aqui, ó. Então eu seleciono e já coloco. Observem que agora eu já defini o número dos circuitos e já defini também que são áreas úmidas, a tensão do circuito de 127 volts,
o esquema de ligação com fase, neutro e terra, agora eu vou atribuir os perímetros. Perímetro da cozinha. O perímetro da cozinha é de 12,17 metros. Então, vou colocar aqui, ó, 12,17. Ao colocar 12,17, observe que a planilha, automaticamente, ela já colocou aqui para mim, ó, a potência das tomadas de uso geral das áreas molhadas em watts, nesse caso do circuito 1 da cozinha, com 1.520 watts, já transformando em potência ativa. O número total de 4 tomadas para atender a norma ali, com uma corrente do circuito de 11,97 amperes. Olha que interessante. Agora nós vamos para a sala de estar. Na sala de estar eu tenho então 12 metros de perímetro, eu coloco aqui 12 metros de perímetro, são atribuídos minimamente 3 tomadas, aliás, 2 tomadas, minimamente de acordo com esse perímetro, por quê? Ele está trabalhando com o mínimo da norma. Eu posso, obviamente, aumentar depois esse número de tomadas? Posso, mas de acordo com a norma, para um perímetro de 12 metros, eu tenho que ter no mínimo 2 tomadas. Isso é o mínimo previsto pela norma. Por que está aparecendo 160 watts? Porque já foi aplicado o fator de potência de 0,8, que multiplicou então 100 vezes 0,8, dando um total de 80 watts vezes 2, 160 watts. Dividido por 127, já calculou a corrente de 1,26 amperes. Já vai nos dando aqui, ó, na tabela de cargas, alguns valores aqui. Daqui a pouco eu volto para isso daqui. Você vai ver que vai ficar muito mais simples, muito mais rápido trabalhar dessa maneira. Nas áreas úmidas agora nós vamos ver então o banheiro. O banheiro eu tenho aqui 3,37 metros quadrados, ou seja, eu tenho 7,5 metros de perímetro. Então, opa, aqui nós colocamos errado na nossa sala, não era 12 metros quadrados, eram 14 metros. Metros quadrados é para iluminação. Então, eu vou voltar aqui agora e vou colocar aqui que são 14. O que não mudou nada, só mudaria se fossem 15 metros quadrados. 15 metros lineares, desculpa. Então, se eu quiser atribuir mais uma tomada, o que eu posso fazer? Eu digito 15 aqui, automaticamente eu passo para 3 tomadas. Eu acrescento mais 1 metro linear, que não existe, mas para acrescentar uma nova tomada, eu coloco isso daqui para que a planilha possa entender, ou no final eu posso mudar na minha lista, que ao invés de ter 3 tomadas, de ter 2 tomadas, aliás, eu vou ter 3 tomadas. Então eu volto para o original, que são 14 metros lineares, e agora eu vou para o banheiro, que tem 7,5 metros lineares. Então eu coloco 7,5, automaticamente ele já atribuiu 2 tomadas para o banheiro, 960 watts de potência. As 3 primeiras tomadas em áreas úmidas têm que ter uma potência de 600 watts, 600 volt-amperes. Quando multiplicado pelo fator de potência 0,8, vai chegar então a uma potência de 480 watts. Multiplicado por 2, 960 watts de potência, a uma tensão de 127 volts, fase neutra e terra, uma corrente calculada de 7,56 amperes. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos para a área de serviço. Na área de serviço eu tenho 8,3 metros lineares. Então coloco aqui, ó, 8,3, já calculou também mais 2 tomadas. Observe que quando nós vamos fazendo isso, o número de tomadas já vai me auxiliar na lista de materiais para que eu possa selecionar então quais são as quantidades de peças que eu devo minimamente comprar para essa instalação. Então já vai ficando muito mais fácil. E agora nos restou o dormitório. O dormitório tem 13,4 metros lineares. Então coloco 13,4 e nós sabemos que vai dar 2 tomadas. Então observe que agora os 5 circuitos de tomada de uso geral estão definidos. Eu poderia distribuir esses circuitos de uso geral para mais de um cômodo, por exemplo, eu poderia colocar a sala de estar e o dormitório no mesmo circuito? Posso. Por que eu diferenciei aqui e coloquei separado? Você pode simplesmente juntar aqui, ó, e onde está escrito, você vai alterar o que está escrito aqui. Eu coloco sala de estar ou sala de jantar e vou adicionar mais uma área, ou posso mudar o número de circuito, colocar que ainda pertence ao circuito 1 aqui,
ou no caso, nesse caso aqui da sala de estar, seria o circuito 2. Então ele vai somar depois o que está no circuito 2 e no circuito da sala de estar e no dormitório, então vai somar a potência dos dois. Nós podemos atribuir ou podemos deixar separado. Isso é uma opção sua na hora de fazer a distribuição dos circuitos, mas automaticamente a planilha já vai calculando por cômodo, por dependência, como que você vai fazer essa distribuição. Tá legal? Se eu mudasse aqui, por exemplo, para circuito 2, na minha tabela de cargas, vai automaticamente mudar também para circuito 2, vai aparecer 2 vezes o circuito 2. Mas eu vou deixar aqui, então, de um modo mais didático, separado de forma sequenciada. A nossa edificação ela possui uma garagem. E a nossa garagem ela tem 18 metros de perímetro. Então nós vamos selecionar aqui a nossa garagem, que nós não pegamos aqui, ó. Garagem, que também é uma área seca. Deixa eu mudar, vou colocar ela aqui na sequência. Esse eu vou apagar. E aqui nós vamos colocar tomadas de uso geral na área seca, 127 volts, fase neutro e terra. E vamos colocar aqui os 18 metros, automaticamente mais 3 tomadas, mais 1,89 amperes de corrente nominal. Então selecionamos, agora sim nós finalizamos a quantidade de tomadas de uso geral. Se nós observarmos aqui na nossa tabela de carga, olha que interessante, e isso que vai depois impresso no nosso projeto, nós temos aqui de 1 a 6, que são circuitos de tomada de uso geral. Eu já tenho aqui agora o esquema de ligação, a tensão elétrica, a potência total em watts e o balanceamento de cargas aqui, ó. Então, se eu olhar no geral aqui, ó, eu já estou balanceando. Opa, parece que uma fase tem mais carga do que a outra, então eu deveria balancear melhor. Depois, no final, quando a gente fizer tudo com a iluminação e aplicar inclusive os circuitos de uso específicos, nós podemos fazer um rebalanceamento de fases. Porque eu estou trabalhando com a fase RS apenas, porque a minha edificação vai ser uma edificação 220 volts, fase, 127 volts, fase neutro, circuito bifásico com neutro. Ao colocar isso daqui, a nossa planilha depois vai efetuar o cálculo da nossa potência aqui de iluminação e tomada de uso geral. Nós vamos aplicar os fatores de demanda para cada circuito de iluminação e tomadas de uso geral e depois tomadas de uso exclusivo. Para essa aula não ficar muito extensa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte 2 dela para mostrar para vocês como é que vai ficar esse nosso projeto. Agora, se você quer ter acesso a esse material e se você quiser aprender como que faz esse projeto de instalações elétricas, ter acesso a essa planilha e outros materiais mais, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo, que na área de membros, no nosso curso de projetos elétricos, eu ensino todos os critérios da NBR 5410, forneço materiais de apoio, te ensino a desenhar no AutoCAD, elaborar um projeto completo, dimensionar e inclusive fazer a lista de materiais. Então acesse o primeiro link na descrição desse vídeo aqui e faça parte da nossa área de membros apoiadores do canal, da Academia do Eletricista, onde você aprende tudo isso e muito mais uma série de materiais. E custa apenas R$ 27,00. Para garantir que você assistiu essa aula até o final e que você apoia o canal, então deixa o seu like, comenta aqui o que você achou. E se você quer a parte 2 dessa aula, já comenta aqui, eu quero a parte 2. Porque se vocês não comentarem, é sinal de que vocês não querem a parte 2, então eu não preciso mais entregar esse conteúdo. Apenas os membros apoiadores terão acesso a esse e outros materiais mais e muito mais completos na área de membros, link na descrição. A gente se vê no próximo vídeo, deixando mais 2 aqui para você continuar estudando. Um forte abraço e tchau!